Olá! Hoje eu vou contar duas histórias reais que aconteceram com a minha mãe. Coisas estranhas aconteciam na casa da minha avó, que até hoje ninguém consegue explicar. Se você gosta de relatos assim, de terror, e tiver algum para contar, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum outro vídeo. Ou, se preferir, pode estar encaminhando por e-mail, que vai estar aqui nos comentários. Relato número 1. As batidas do fogão a lenha. A primeira história aconteceu quando minha mãe era criança. Um dia estava em casa à noite com os irmãos mais novos dela. Minha avó estava de dieta do filho mais novo. E estavam todos deitados em seus quartos, esperando meu avô chegar do trabalho. Meu avô tinha um costume de ficar batendo varinha no fogão a lenha. De repente, começaram a ouvir exatamente esse barulho, batidos no fogão a lenha. Na hora todos pensaram, o pai chegou, mas tinha uma coisa estranha. Ninguém ouviu o portão abrir, a porta abrir, nem ouviram passos. Mesmo assim, o barulho continuava. Então, minha mãe foi dar uma olhada para ver quem estava fazendo aquilo. Então, minha mãe foi até a cozinha ver quem estava fazendo aquele barulho, já que não podia ser meu avô. Chegando na cozinha, não tinha ninguém. O fogão estava ali, mas não tinha nenhuma pessoa perto dele, e a varinha estava em cima do fogão, como de costume. Minha avó chegou até a brigar com eles, pensando que eram eles que estavam fazendo aquele barulho. Mas todos estavam nos seus quartos. Ninguém tinha saído. Foi então que, depois que todos estavam em seus quartos novamente, eles ouviram outra coisa. A porta do forno do fogão a lenha abrindo e fechando, fazendo aquele rugido. Naquele momento, a minha mãe e os irmãos dela ficaram com medo. E o mais estranho de tudo é que meu avô não tinha chegado em casa ainda. Ele só chegou depois de um tempo. E até hoje ninguém sabe explicar o que era aquilo batendo no fogão a lenha. Segundo relato, o espírito que não gostava de louvor. A segunda história aconteceu quando a minha mãe tinha 12 anos. Um dia ela estava lavando a louça na cozinha e a minha avó estava do lado de fora lavando as roupas. Nesse dia, minha mãe estava ouvindo louvor numa caixinha de som que meu avô tinha dado para ela. Enquanto lavava a louça, o volume da música baixou sozinho. Ela achou estranho, mas pensou que poderia ter sido algum problema que deveria ter dado na caixinha dela. Ela foi lá e aumentou novamente o volume e voltou para a pia. Alguns minutos depois, o volume abaixou de novo. Dessa vez, ela viu que não poderia ter sido algum problema da caixinha. Foi lá e aumentou de novo. Ela pegou e falou em voz alta que esse volume vai ficar do jeito que eu quiser. E ela repreendeu. Depois de um tempo, ela voltou a lavar a louça. Foi então que algo aconteceu. A janela da cozinha, que estava meio aberta, estava um tanto assim, pegou e abriu escancarada. Ela pensou que poderia ter sido alguém que tivesse chegado para conversar com a mãe dela. E ficou esperando alguém passar na janela, ou passou e ela não percebeu, e ela ficou esperando a mãe dela falar com alguém, ou a pessoa entrar pela porta de trás da casa. Só que ninguém entrou, e a mãe dela não falou com ninguém. Então, depois de um tempo que ela esperou e não notou nada, ela estranhou e perguntou pra minha avó: chegou alguém aqui? E a minha avó respondeu que não tinha chegado ninguém. Então ela contou pra minha avó essa história, minha avó disse que até que ela tava ficando louca, que aquilo lá não existia. A minha avó era assim, gente, sempre que acontecia alguma coisa, ela falava que aquilo não era real, pra minha mãe e meus tios não ficarem com medo. No relato do fogão também, eles contaram pra ela achou que era eles fazendo brincadeira e disse pra eles parar, só isso. Falando em casa assombrada, eu me lembrei daquela lá que... Lembra que a porta abria e fechava? A primeira casa alugada que a gente morou? É. Gente, esse relato aqui você pode me ajudando a contar. A gente tinha se mudado para uma casa nova, então maior, porque meu pai queria uma casa maior. E essa história é real, realmente aconteceu com nós. E a gente morou um mês só naquela casa, porque um dia apareceu um escorpião e meu pai ficou com medo e pegou e alugou outra casa, assim, quase que na mesma hora. Só que acontecia umas coisas muito estranhas e a gente não sabia decifrar, sabe? Comigo e com a Milene, aconteceu só de a porta abrir e fechar quando a gente tava sozinha em casa. Meu pai tinha saído e minha mãe tava trabalhando e o meu cachorro ficava preso no banheiro.
E aquela portinha, ela fazia um barulhinho, né? E daí era um dia normal, não ventava. A gente morava num porão. E nós tínhamos nosso banheiro e nossos pais deles. E também já guardem essa informação que tinha um quartinho, tinha 3 quartos. Um quarto ele era feito de chão de rua e ainda não era bem feito. Ele era um quarto que não tinha sido terminado ainda no caso, ele tava com cimento batido ainda. Aí a gente tava assistindo, eu e a Milene, só tinha nós duas, e nós assistindo bem de boa. E a porta do banheiro começou a abrir e fechar sozinha. Só que ela abria e fechava literalmente, não era só tipo, o vento bateu, a porta fez assim. Não, era abrir e fechar de verdade. Só que eu pensei que podia ser o meu cachorro, porque às vezes ele ficava dentro do banheiro e daí pra tentar abrir a porta ele arranhava. Só que daí aquela porta não parava, e daí começou a me irritar. Eu peguei, levantei, fui lá, bati a porta e pensei, essa porta não para. E daí eu dei uma olhadinha e meu cachorro tava lá no vaso. E o banheiro era bem grandão, assim, ele era bem grande mesmo, então o vaso era bem longe da porta. Não daria tempo de eu ver meu cachorro voltando pro vaso, se fosse o caso. A minha mãe conta que essas coisas começaram a acontecer mais na última semana que a gente tava morando lá. Que um dia ela tinha costume de ficar até de madrugada assistindo. E de repente ela ouviu roupa cair do guarda-roupa dela. Que daí ela deixava aberto porque ele tinha meio que uma suíte, tinha um closet. E daí ela deixava a porta do guarda-roupa dela aberto pra que ela pudesse pegar as roupas mais fácil, porque ela não ia fazer cabideiro. E ela disse que escutou roupa cair. Ela levantou, foi lá ver pra arrumar. Chegando lá, não tinha nada caído no chão. Aí voltou pro sofá. Ela pegou e contou também que ela escutou uma colherzinha cair no chão. Aí ela foi na cozinha brava, que ela achou que era eu ou a minha irmã indo comer de madrugada iogurte, que a gente tinha esse costume. Chegando lá não tinha nada caído, ela pensou, pode ter sido no quarto, porque meu pai também, ele levava pote de iogurte pra comer no quarto. Só que ela foi lá no quarto dela e não tinha iogurte nada, só escutou barulho de colher. E como eu falei, a gente morava no porão. E daí ela pensou que poderia ter sido do andar de cima, só que era muito difícil. Não tinha como escutar uma colher cair no chão, gente. Aí tá, ela disse que ela também tinha o costume de orar de madrugada. Uma dessas noites ela tava orando. E daí ela tinha o costume de orar pela casa, sabe? E daí voltando no corredor, o corredor dava de cara pra porta e a porta era de vidro. Nisso que ela tava vendo com a mão assim. E chegando no final do corredor, que ela olhou pra porta, ela disse que viu a figura de uma pessoa. Na hora ela pensou que poderia ter sido uma árvore que tinha lá, mas ela viu que não, que era uma figura de pessoa, não numa árvore. A árvore ficava mais longe, ficaria maior no caso a figura. Então ela pegou e, como ela ficou travada, ela começou a orar em mente e repreender. E nisso que ela repreendeu, ela conseguiu sair daquele transe, voltou pra sala, terminou a oração. Meu pai também conta que ele e minha mãe estavam uma noite. Eles ficavam conversando, às vezes até umas horas, e ele começou a escutar cochicho na janela. E como eu falei que era um porão, eu vou tentar explicar direito pra vocês. Tinha a escada, daí tinha a janela, a escada é aqui. Aí aqui tinha a janela do closet, a janela do quarto principal deles, aí do nosso quarto a janela da sala. E ele começou a escutar cochicho, ele pensou que poderia ter entrado alguém. Ou sempre a gente pensa qualquer coisa pra não pensar em espírito, né, essas coisas. Ele pensou até que poderia ter sido na rua, mas era muito difícil porque ficava lá em cima da escada. Então ele escutou cochicho e não parava aquela conversa arada. E ele pegou e saiu pra fora de casa pra ver o que era. E o meu cachorro que tava preso na lavanderia, a lavanderia ficava do lado de fora da casa, começou a rosnar. Ele pegou, saiu lá fora, ver se tinha alguém lá conversando. Também pensou que poderia ter sido os vizinhos de cima, mas não era, porque era tarde da noite. E era um cochicho que ele não conseguia decifrar o que estavam falando. Meu cachorro ficava rosnando pra porta, sabe? Ele sempre rosnava, o cachorro rosnava direto naquela casa. Eu acho que dizem que animais sentem a energia do lugar também. Ou se tem alguma coisa ali, eles vêm, porque eles têm um olhar mais aguçado, que falam, um olhar melhor que o nosso.
E deixa eu ver, tem alguma coisa que você lembra também? Tem que também o pai, ele pegava e conseguia escutar alguém chamando ele todo dia. Verdade. Aí teve um dia que a gente tava, todo mundo, o meu pai tava no quarto dele, eu e minha irmã na sala assistindo, e a gente começou a escutar chamarem o nome dele na rua. Eu ouvi a voz de uma mulher conhecida nossa, não, meu pai ouviu a voz de uma mulher conhecida nossa e eu ouvi a voz de um homem conhecido nosso. Primeiro ele mandou eu ir lá, peguei, subi, fui olhar, não tinha ninguém. Aí continuaram chamando, ele mandou olhar de novo, fui lá, olhei de novo, não tinha ninguém. Aí ele pegou e se irritou, achou que eu que tava me fazendo de boba, fui lá, saiu do quarto, foi lá olhar, não tinha ninguém. E um dos maiores erros, gente, dizem que quando te chamam e você não pode olhar. E chamaram um monte de vezes. Eu ouvi uma pessoa, meu pai ouviu outra. Você escutou também aquela vez? Não, escutei mais uma vez, eu e a mãe tava lá fora limpando, né? E daí a gente começou a escutar barulho da chave do pai, que ele pendurava na calça dele a chave. E a gente escutou descendo as escadas e o barulho da chave. E a mãe começou a esperar, e eu também comecei a esperar. Ela disse: Milene, vai ver o que tá acontecendo, teu pai não chegou até agora. Quando eu fui ver, não tinha ninguém, não era ninguém. Ah, verdade, isso aconteceu 2 vezes, que teve uma outra vez que a minha mãe, ela ia trabalhar às 11 horas, né? Às 11 da manhã ela tinha que sair de casa pra trabalhar. E era 10h30, ela tava deitada ainda se enrolando, porque ela morava perto do serviço, ela tava deitada, lá descansando. E como eu falei que as janelas ficavam bem no corredorzinho ali de entrada, ela pegou e escutou o meu pai descer. Daí ele tinha um chaveiro, quando ele abria o portão, assim, fazia aquele barulho, e tinha um cadeado no portão também. Então ela escutou abrir o cadeado, bateu o cadeado, abriu o portão, fechar e tal. E ela escutou aquele barulho de chave, e ela ficou esperando meu pai. O meu pai chegar em casa, ficou esperando e nada dele. Aí ela pegou e ignorou, e daqui a pouco ela viu de novo o barulho, só que realmente era meu pai. E ela perguntou pra ele se ele tinha chegado antes, se ele tinha passado a pegar alguma coisa e saído de volta. Ele disse que não, que era a primeira vez que ele tinha voltado pra casa naquele dia, no caso, depois ele ter saído. E que eu pedi pra vocês guardarem informação no quarto lá. Aquele quarto era bem estranho, porque lá dentro tinha mancha, assim. Pelo que a mãe falava, tem mancha de mão, assim, nas paredes e tudo. Não, na verdade, é que isso foi em 2020, né? Em fevereiro de 2020, um pouquinho de março. Nós lembramos que naquele quarto, como ele era inacabado, na parede ele tinha uma mancha muito estranha. Nós deduzimos que poderia ter sido infiltração. Só que se você olhasse bem, aquilo lá parecia uma mancha de sangue. O irmão do meu pai, até um dia foi lá, ele disse também que aquilo parecia uma mancha de sangue. E era muito estranho, porque aquele quarto não tinha lâmpada nada. Pra você entrar nele, você tinha que ligar a lanterna. E a minha mãe pegou e passou a chave nele, deixou trancado. E o que fez a gente ir embora, que eu contei, foi o escorpião. Só que antes de nós se mudar, tinha sido passado veneno. Meu pai contratou um homem que passava veneno na casa pra matar qualquer tipo de bicho. E saiu um escorpião dentro daquele quarto, gente. Só que não tinha como aquele escorpião ter saído de algum lugar. Não tinha buraco, nada. Era um quarto assim, gente. Era um quarto, só que não tinha janela, não tinha nada. E aquele escorpião simplesmente surgiu. E daí o meu pai ficou com muito medo. E daí eu acho que ele acabou lembrando das coisas que aconteciam também. E preferiu que a gente fosse embora daquela casa. E também eu lembro que eu era menor, né? Aí eu tinha muito medo de ir na cozinha. Eu não sei se era porque tinha uma porta de vidro, eu sentia algo ruim naquela cozinha. Também porque era perto daquele quarto. Mas eu sentia uma coisa muito ruim. E bem no dia que eu fui pegar uma bolacha na cozinha, eu tive coragem de ficar lá. Apareceu o escorpião tentando ir pra cozinha. Eu lembro que eu passei e eu olhei, eu achei que era uma borboleta. Eu cheguei perto daquilo lá pra ver o que era. Eu vi que era um escorpião. Meu pai tava no quarto, eu só disse pra ter um escorpião ali. Era um escorpião preto. E ele era tipo desse tamanho aqui, gente. Eu não sei explicar, não me lembro direito, mas eu sei que ele era bem grande. Aí meu pai também ficou meio apavorado, deu um grito pra minha mãe. Ela pegou a vassoura e matou aquele escorpião. Eu acho que dessa casa são esses os relatos que a gente tem de lá. Eu não consigo me lembrar de nada agora, mas eu sei que acontecia bastante coisa lá. E ela era bem, tipo assim, era uma casa enorme.
E eu sei que não deu certo, a gente foi embora. E tem umas pessoas que moram lá até hoje, pra vocês terem noção. Será que o problema era nós? E aí, o que vocês acharam desses relatos que a gente contou? Lembrando, se você tem algum relato seu, real, que aconteceu com você ou com a sua família ou com algum amigo, deixa aí nos comentários ou se preferir, manda no e-mail. Deixa seu like, se inscreva no canal para mais vídeos assim. Beijo, tchau!